formalidade. Eu tenho que fazer um parênteses nessa aula para falar sobre formalidade, porque os meus alunos são brasileiros e no Brasil o conceito de formalidade é uma coisa meio inexistente, né? A gente tende a ser bem informal com pessoas que a gente não conhece e até em situações que a gente deveria ser formal. Então, isso é uma coisa mais cultural e eu acho importante a gente trazer essa reflexão aqui para como isso vai ser interpretado no inglês. Então, para tudo da aula de hoje, vai ter meio que um jeito formal de se dizer as coisas e um jeito mais informal. O que depende para eu decidir se eu vou ser formal ou informal numa conversa? Bem, aqui no Brasil, a gente tem meio que uma regra aqui. Se é uma pessoa mais velha que eu tenho que ser um pouco mais formal e ser mais respeitoso ao me comunicar com aquela pessoa. Ou se for um patrão ou um cliente, alguém que eu estou servindo de alguma forma, eu vou ter que ser mais formal com essa pessoa também. Em inglês não passa tanto por aí. Por quê? Em inglês isso tudo é um conceito de tipo, eu te conheço ou não. Eu te dou confiança ou não. Não é porque você é mais velho do que eu. Não é porque você vai me dar dinheiro, que eu quero te vender alguma coisa que eu vou ser formal com você. Eu vou ser formal com você porque a gente não tem intimidade. Então é uma questão realmente de distância, né? E é uma coisa que eu gosto de trazer em aula para os meus alunos brasileiros, que muitas vezes outros países eles têm uma relação interpessoal mais distante, né? Então, vamos dar uma segurada em toque físico, não precisa dar 2 beijinhos, dá um aperto de mão com um sorriso e a pessoa já vai entender que você gosta dela, que você está sendo amigável. Esse tipo de coisa eles podem interpretar como invasivo, né? Quando você toca numa pessoa de outro país, muitos países consideram isso como um ato meio invasivo. E a gente tem que pensar que aqui pra gente essa informalidade, essa intimidade que a gente consegue com as pessoas de uma forma muito fácil é normal. Para outras pessoas, não necessariamente. Então, eu gosto de trazer esse awareness aqui, né? Essa consciência para vocês. E é lógico que eu não vou chegar pro meu chefe aqui no Brasil e falar e aí, bicha? Como eu falaria para um amigo ou uma amiga. Tem esse conceito, né? Do que pode ser formal e do que não pode ser informal. Mas, por exemplo, a gente chama taxista de amigo, a gente chama uma pessoa que a gente encontra na fila do banco de querida, a gente chama garçom de meu rei, patrão. E em outros países isso não vai ser aceito, né? Você não pode ter uma relação tão íntima com uma pessoa, chamar uma pessoa de my friend, por exemplo, em inglês, sendo que você nunca viu a pessoa. Isso não vai fazer tanto sentido, não vai soar do jeito que os brasileiros interpretam. Para entender bastante esse conceito, eu gosto de trazer o exemplo de Harry Potter, né? Em Harry Potter, a gente consegue ver que os personagens que são próximos do Harry, a gente chama pelo primeiro nome, por exemplo. Então a gente tem o Ron, a Hermione, e a gente chama eles pelo primeiro nome porque eles são amigos do Harry. Mas se é uma pessoa que o Harry não tem tanta proximidade, tipo os professores, a gente vai chamar pelo sobrenome, né? Então a gente chama o Dumbledore, o Snape, a professora McGonagall. Ou até mesmo se for criança e o Harry não gosta daquela criança, a gente chama pelo sobrenome também. O nome do Malfoy, por exemplo, é Draco. Mas quem assiste Harry Potter sabe que a gente se refere a esse garoto como Malfoy. Porque o Harry chama ele de Malfoy porque eles não se batem. E isso acontece também quando o professor se refere aos alunos. Os professores vão chamar o Harry de Mr. Potter, porque, mesmo que seja uma criança, uma pessoa que no Brasil a gente nunca chamaria de senhor e nunca chamaria pelo sobrenome, mas é essa questão da relação professor-aluno ser mais distante dentro desse contexto do que é aqui no Brasil. Então eles chamam o Harry de Mr. Potter porque você é meu aluno. Apesar de você ser uma criança, você não é íntimo meu. E aí já começa essa formalidade, né? Se você não for muito íntimo da pessoa, a gente tende a não usar o primeiro nome da pessoa, pelo menos no primeiro momento. Ou até a pessoa falar, você pode me chamar de Dalton. You can call me Dalton. Mas assim, se fosse numa situação mais formal, as pessoas me chamariam de Mr. Talarico, porque eu sou um homem, né? Então a gente usa sempre Mr. para homens, com o último nome dele, ou o sobrenome dele, Mr. Talarico. E se for uma mulher casada, a gente usa Mrs. Ou uma mulher solteira, a gente usa Miss, tipo Miss Brasil. Se você não sabe se é mulher casada ou solteira, eu prefiro usar Miss. Mas, por exemplo, em Harry Potter, a gente tem Mr. Potter, Mrs. Weasley,
que é a mulher do Sr. Weasley, Mrs. Weasley, e Miss Granger, que é a Hermione, que é uma menina, uma jovenzinha que não é casada.